A abordagem terapêutica em psicologia constitui menos um conjunto fixo de técnicas e mais uma forma organizada de compreender o sofrimento humano, a linguagem da experiência subjetiva e as possibilidades de transformação psíquica. Cada abordagem nasce de uma determinada concepção de mente, de sujeito e de mundo, e por isso o processo terapêutico nunca é neutro. Ele sempre envolve uma visão implícita sobre o que significa existir, sentir, pensar e mudar. A psicoterapia, nesse sentido, não é apenas intervenção clínica, mas também interpretação da condição humana. A abordagem psicanalítica parte da hipótese de que grande parte da vida psíquica é inconsciente e de que os sintomas não são acidentes, mas formações de sentido. O sofrimento aparece como linguagem cifrada do desejo, da história e dos conflitos internos não elaborados. O trabalho terapêutico consiste em escutar o que o sujeito diz, além do que acredita estar dizendo, permitindo que conteúdos recalcados encontrem simbolização e que a repetição inconsciente se transforme em elaboração consciente. A transferência, elemento central dessa abordagem, não é um obstáculo, mas o próprio instrumento do processo terapêutico, pois nela o passado se atualiza e pode ser reinterpretado. Já a abordagem cognitivo-comportamental se estrutura sobre a ideia de que pensamentos, emoções e comportamentos formam um sistema interdependente. O sofrimento psicológico frequentemente se sustenta em padrões cognitivos distorcidos, interpretações rígidas da realidade e respostas comportamentais aprendidas ao longo da vida. O objetivo da terapia é identificar esses padrões, torná-los visíveis e substituí-los por formas mais flexíveis de interpretação e ação. Trata-se de uma abordagem orientada para metas específicas, com foco na autonomia do paciente e na construção de repertórios de enfrentamento mais adaptativos. A psicologia humanista introduz uma perspectiva diferente ao enfatizar a tendência natural do ser humano à autorrealização. Nessa abordagem, o sofrimento surge quando a pessoa se distancia de sua experiência autêntica para atender expectativas externas ou internalizações normativas que limitam sua espontaneidade. O terapeuta atua como facilitador de um processo de reconexão com a própria experiência, oferecendo uma relação baseada em empatia, aceitação incondicional e congruência. A mudança não é imposta, mas emerge da ampliação da consciência de si. A abordagem fenomenológico-existencial desloca o foco da estrutura psíquica para a experiência vivida. O sujeito não é compreendido como um conjunto de mecanismos internos, mas como um ser em relação com o mundo, atravessado por escolhas, responsabilidades e possibilidades. O sofrimento psicológico é interpretado como crise de sentido, conflito com a liberdade ou dificuldade de habitar a própria existência de maneira autêntica. A terapia, nesse contexto, não busca ajustar o indivíduo a um padrão de normalidade, mas ajudá-lo a compreender sua forma singular de estar no mundo. As abordagens sistêmicas, por sua vez, ampliam o campo de observação para além do indivíduo isolado e consideram que o sofrimento frequentemente emerge das dinâmicas relacionais. O sintoma pode ser entendido como expressão de um equilíbrio familiar ou social, que se mantém através de padrões de comunicação repetitivos. O trabalho terapêutico envolve a reconfiguração dessas relações e a construção de novas formas de interação. Apesar das diferenças entre essas perspectivas, todas compartilham um elemento essencial, a centralidade da relação terapêutica. A psicoterapia não acontece apenas por meio de técnicas, mas principalmente por meio de um encontro humano, qualificado pela escuta, pela presença e pela possibilidade de produzir sentido onde antes havia confusão ou silêncio. A transformação psíquica não é um evento abrupto, mas um processo gradual de reorganização interna, no qual o sujeito aprende a reconhecer sua própria história, a ampliar sua capacidade simbólica e a sustentar novas formas de existir. Nesse processo, a terapia se torna menos um espaço de correção e mais um espaço de construção de consciência.